espaço Harvard Medical School Portugal falamos de um assunto ligado à saúde infantil que surge em crianças com mais de 4 anos. O problema não é dos mais falados, por isso mesmo trazemos-lo aqui, até porque nem sempre é fácil falar para pais e crianças sobre este assunto. A doença chama-se Ecoprese, mas é mais simples falarmos em incontinência fecal. Na edição da manhã está a pediatra Miroslava Gonçalves. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Como é que se explica o surgimento deste problema? A Ecoprese habitualmente é fácil de diagnosticar porque esta criança não consegue controlar e ao longo do dia acaba por sujar a cueca com fezes sem ter controle desta situação. Mas se nós formos ver a história desta criança, verificamos que ela tem uma obstipação crónica. Já é um miúdo com problemas a este nível e que não foi tratado adequadamente e, portanto, a situação progrediu ao longo do tempo. Mas porquê? Porque esse problema não é detectável, não se manifesta de uma forma tão evidente como aquele em que a criança já se encontra neste momento? Exatamente. O que acontece é que a obstipação numa primeira fase não é muito valorizada, porque os pais estão a trabalhar, as crianças chegam a casa também estão distraídas, habitualmente se têm uma necessidade de urgente ir à casa de banho, tentam evitar essa situação numa primeira fase. Vão habituando o organismo a não ir nas alturas em que têm essa necessidade e, portanto, vai havendo uma dilatação a nível do intestino, nomeadamente a montante, e isso é fácil para a criança controlar, além de todas as outras coisas, nomeadamente a vida sedentária que os miúdos hoje em dia têm com muita frequência, as alterações a nível da dieta, a pouca ingestão de líquidos, portanto, há vários fatores que levam a isso. E que é controlável numa primeira fase e passa despercebido até atingir limites realmente um bocadinho mais assustadores. E pode haver também aqui uma relação com problemas emocionais ou psicológicos, doutora? Pode e tem que se ter sempre em atenção. Há uma coisa que é fundamental. Quando se lida com crianças é preciso ter-se a noção de que os problemas para os adultos são diferentes da criança. Coisas que aparentemente parecem muito simples e que não são valorizáveis, para a criança é importante. E isso pode ser um fator importante e desencadeante toda esta situação. Portanto, esse aspecto, o emocional da criança e psicológico também é de ser tido em conta na avaliação deste problema. E porquê é que é mais comum em meninos do que em meninas? Bem, a obstipação, na realidade, a incidência é idêntica entre rapazes e raparigas ali até aos 3, 4 anos de idade. A partir de determinada altura é que, nomeadamente na Ecoprese, é que realmente aparece com alguma frequência, não demasiado grande, mais nos rapazes do que nas raparigas. Provavelmente porque os miúdos também brincam mais e às vezes, muitas vezes não vão à casa de banho quando têm essa necessidade e vão retraindo esse estímulo ao longo do tempo e é um dos fatores desencadeantes para esta patologia. Se não tratado é um problema que se pode prolongar na vida desta criança e pode passar para a adolescência, para a idade adulta? Sim, tem que se tratar, quer dizer, deve-se mesmo tratar. Esta é uma situação que não é muito fácil e é preciso responsabilizar os pais e a criança pela situação. Tal como devemos ter um horário de refeições, também devemos ter um horário para as dejeções. E é fundamental criar essa situação. Se não o fizermos, isto vai se prolongar durante muito tempo e, como deve de imaginar, o intestino vai destendendo a montante aquilo que for necessário e acaba por trazer problemas muito graves à criança. Ou seja, pode ter tarde demais um tratamento fora de horas? Eu não diria tarde demais, mas vai ser muito difícil depois controlar e voltar a uma normalidade. E por onde é que passa esse tratamento, doutora? Não é difícil, mas implica alguns cuidados que eu compreendo que na vida que hoje nós temos todos muito atarefados, às vezes não ajuda. Mas eu acho que é uma questão de disciplina. Começa logo pela dieta, fundamental. As crianças estão habituadas a comer tipo de alimentos que não ajuda, muito pobre em fibras e, portanto, isso não ajuda. Por outro lado, essas alterações a nível da dieta não são assim tão importantes, são fáceis de conseguir orientar. Os pais normalmente têm alguma renitência numa fase inicial, mas é fácil controlá-la. E essa dieta, de uma forma assim genérica, com 2 ou 3 exemplos, pode passar por onde? Olha, por exemplo, devem de evitar almoçar as pizzas. Habitualmente estes miúdos comem muito pão branco, e isso é muito obstipante, não vai ajudar em nada. Devem de comer mais frutas, cereais integrais, devem de ter toda uma alimentação que não é complicada, mas que vai alterar realmente aquilo que eles hoje em dia estão habitualmente fazem. Por outro lado, é importante a ingestão de líquidos. E quando eu falo na ingestão de líquidos, a maior parte dos pais diz, mas ele bebe muito. Mas é refrigerantes.
não estamos a falar ajuda aqui em de nada. água, não é? Exatamente. Estamos a falar de água, ao chá. Os líquidos são fundamentais e isso implica ter que beber à volta de 1,5 litro por dia. E estamos a falar de crianças, porque nos adultos esse valor pode, essa quantidade pode aumentar. O que não é complicado, mas, por exemplo, aqui é um fator que às vezes é difícil. Eu costumo dizer aos pais, manda uma garrafa pequenina para a escola, outra durante a tarde e outra mais ao fim do dia. E, portanto, esta situação é fácil de controlar. Mas é tão simples quanto isso? O tratamento passa apenas por mudança de hábitos alimentares ou há aqui terapêuticas associadas? Em algumas circunstâncias há necessidade. Habitualmente começa-se por estas, na ingestão, evitar esta vida sedentária, promover o exercício nestes miúdos que habitualmente também não o têm, criar-lhes um horário de injeção ou no fim do dia ou da manhã, consoante o que é mais fácil, e muitas vezes, numa primeira fase, nós ajudamos do ponto de vista terapêutico. É importante, quando uma criança nos aparece com Incopress, limpar todo o intestino numa primeira fase e depois iniciar então a terapêutica, que poderemos utilizar relaxantes numa primeira fase, não só para ajudar na terapêutica, juntamente com a parte alimentar e todas as pequenas coisas que apresentei anteriormente, e depois vamos reforçando a parte da dieta, do exercício, etc., e diminuindo os relaxantes ao longo do tempo e conseguindo isto. Mas é importante, e eu volto a salientar, que haja uma responsabilização nesta situação. Os pais têm que estar muito dentro e há outra coisa, não podem punir a criança. É um círculo vicioso. Eu costumo dizer nos miúdos mais pequenos que os pais, a hora de ler a história deve ser nessa hora quando vão à casa de banho. Portanto, sentam-se, conversam, estão ali disponíveis, fazem as suas necessidades por inteiro, não um bocadinho volta a sair, e isso realmente vai ajudar substancialmente. O tratamento demora. Não se consegue fazer isto num mês, 2 meses. Habitualmente temos 7, 8 meses. Mas é gratificante. É um passo atrás passo. E é fundamental. O que interessa é que o problema fique resolvido. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. 9h38, o Barcelona está na final da Taça.